Pessoal, estamos de volta à edição 2025 do evento Hidrogênio Verde e Armazenamento Absolar. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento do networking com seus parceiros. Chamo a todos que estão aí na porta, por favor, que entrem. Nós vamos continuar o evento. Vamos, então, para começar, conferir o recado dos nossos parceiros, o Grupo Energia e também a Pilontec. Por favor. Em 20 anos, o Grupo Energia se consolidou como líder no mercado, oferecendo soluções de ponta a ponta em geração, armazenagem e transmissão de energia. A empresa conta com um time próprio e multidisciplinar de especialistas capaz de analisar as diversas perspectivas de um projeto em busca das melhores soluções. A combinação entre inovação e um altíssimo nível de qualidade do seu time fortalecem ainda mais a já reconhecida excelência do Grupo Energia. Grupo Energia. Excellence is our power. Bom, vamos então dar sequência à programação. Nós vamos iniciar agora o segundo painel do dia, Hidrogênio Verde no Brasil. Regulamentação, projetos e modelos de negócio. Lembrando que os nossos convidados vão responder as perguntas e respostas agora no final. Acessem o QR Code que está aí na credencial de vocês, ou então que vai aparecer aqui nas nossas televisões. Acredito que agora nós não teremos atrasos e esse momento será feito agora no segundo painel. Antes de começar, eu deixo aqui a informação que nós temos 2 integrantes que não conseguiram chegar do Rio de Janeiro, queriam participar dessa mesa, mas infelizmente o aeroporto do Rio de Janeiro teve um problema na pista e ele está fechado nesse momento. Um desses integrantes participará online e infelizmente a Fernanda Delgado não conseguirá participar. Pois bem, a primeira participante que eu convido à mesa é a vice-presidente de investimentos e hidrogênio verde da Absolar, a Camila Ramos. Por favor, uma salva de palmas. Camila tem bacharelado e mestrado pela London School of Economics and Political Science. A Camila tem 21 anos de experiência nos segmentos de energia solar, eólica, bioenergia e hidrogênio verde. Ela é fundadora e CEO da Cela Clean Energy Latin America e Finance Expert Clean Energy Finance Solutions do Finance Solutions Centers do Departamento de Energia dos Estados Unidos. E além da Absolar, a Camila é membro do Conselho da Brazilian Rare Earths e do Conselho de Infraestrutura da Fiesp, e ela é a nossa mediadora. Chamo também a Vanessa Grunwald, que é especialista em novos negócios da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. A Vanessa é engenheira química pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela tem MBA em Administração Executiva do Setor Elétrico pela FGV e mestrado em Análise e Planejamento Energético pela Universidade de São Paulo. Atua há 15 anos nos setores de energia e tecnologia, incluindo experiências em contratos de compra e venda de energia, geração distribuída, microgrids, além de ampla vivência internacional. Na CCE, ela desempenha atividades ligadas à transição energética, trabalhando com certificações de energia renovável, hidrogênio verde, biocombustíveis, e mercado de carbono. Para compor a mesa, chamamos então Rodrigo Santana, que é diretor de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios e cofundador da Atlas Agro. O Rodrigo tem mais de 19 anos de experiência na indústria de fertilizantes. Ele atuou em multinacionais no Brasil, no exterior. Ele ocupou cargos de liderança e é membro do Conselho da Associação Brasileira da Indústria de Hidrogênio Verde e possui formação em administração de empresas, 2 pós-graduações e um MBA pela Alliance Manchester Business School, no Reino Unido. O Guilherme Arantes, que é
o nosso próximo integrante estará aqui online o tempo inteiro, já já a câmera dele abre, eu vou falar o currículo dele, não conseguiu vir do Rio de Janeiro. Guilherme Arantes é gerente de inteligência setorial na área de transição energética e clima do BNDES, com formação em engenharia elétrica e pós-graduação em finanças. O Guilherme tem ampla trajetória no setor energético, tendo atuado na empresa de pesquisa energética e no próprio BNDES, onde contribuiu para o desenvolvimento de políticas e iniciativas voltadas à expansão das indústrias de energia eólica e solar no Brasil. Sejam todos muito bem-vindas, bem-vindo, e a palavra, então, é a Camila. Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui de volta na Fiesp para participar desse evento. A gente tem acompanhado e participado aqui dos eventos da Absolar na Fiesp, nesses temas, né, importantes que a gente trata, não só de energia solar, que é o nosso core business na associação, mas também hidrogênio verde e armazenamento de energia. Queria agradecer também muito a Vanessa por ter participar hoje do nosso painel, o Rodrigo, né, que eu já conheço já há alguns aninhos, e também o Guilherme, que está aqui remoto, né, a gente consegue ver ele no vídeo, ele do BNDES, ele não conseguiu vir, como a gente falou, para São Paulo, porque o aeroporto do Santos Dumont estava fechado desde as 6 da manhã, abriu só depois das 10, então ele gentilmente conseguiu participar remotamente, então é muito legal estar com vocês aqui. Bom, o nosso painel aqui é com foco, né, a gente já acabou de participar de um painel com foco em armazenamento de energia, mas o nosso painel agora vai ser com foco em hidrogênio verde. A gente vai falar aí do panorama do que está acontecendo agora no setor, a regulamentação, os projetos, os modelos de negócio. Eu vou fazer uma breve introdução ao tema e cada um dos nossos palestrantes também vão fazer uma breve apresentação que eles prepararam para mostrar para vocês, por volta de 10 minutinhos, e depois nós vamos fazer algum debate. Então, as perguntas que vocês quiserem enviar, a gente tem QR Code, eu imagino, né, para envio das perguntas, então, por favor, contribuam aí via o QR Code. Eu tenho trabalhado nesse tema de hidrogênio verde já faz 4 anos, o primeiro projeto que eu fiz. E desde o início, é um setor onde atrai muito a atenção das pessoas, né? Desde o início, assim, que a gente começou a ouvir falar sobre hidrogênio verde aqui no Brasil, mas no mundo também, o número de anúncio de projetos tem sido enorme. Por quê? Porque o hidrogênio verde, ele traz a possibilidade da gente descarbonizar setores de muito difícil descarbonização, né? Nem tudo pode ser eletrificado. E nesses setores onde nem tudo pode ser eletrificado, o hidrogênio ele traz aí uma grande oportunidade de redução de emissões de gases de efeito estufa, e nesse contexto de mudanças climáticas que a gente vive, né, e de emergência climática hoje, é cada vez mais relevante, tá? A gente teve no mundo o anúncio de quase 2.000 projetos de hidrogênio verde. Todos esses projetos foram construídos ou serão construídos? Não. Porém, isso sinaliza o apetite que os diferentes setores que são de difícil descarbonização, especialmente, veem como oportunidade para se descarbonizar, a oportunidade que os investidores, os desenvolvedores de projetos e os consumidores também veem nessa tecnologia. E esse potencial, ele é real, né? Desde o início que a gente começou a olhar isso, a expectativa, né, é que por volta de 10% a 12% de toda a demanda de energia no mundo viria para o hidrogênio verde, né, mostrando esse potencial enorme. Aqui no Brasil, e aí lá na Cela, na empresa que eu trabalho, a gente faz um mapeamento aí mensal e atualização de status de projetos anunciados de hidrogênio verde no Brasil. A gente já conseguiu mapear 111 projetos anunciados aqui no Brasil de hidrogênio verde para diversos usos, né? E quando a gente fala hidrogênio verde, a gente está falando de hidrogênio verde
e derivados. Então, a gente está falando de hidrogênio, a gente está falando de amônia verde, a gente está falando de etanol, a gente está falando de fertilizante nitrogenado, né? A gente está falando de seus derivados também. Então, o potencial aqui no Brasil que a gente tem, né, para hidrogênio verde realmente é muito grande, porque temos uma matriz elétrica verde, renovável, abundante e competitiva, a partir da qual a gente pode e irá produzir, né, cada vez mais desse hidrogênio verde, de forma cada vez mais competitiva. Porém, a gente tem que lembrar também que é uma nova tecnologia, que tem todos os desafios que uma nova tecnologia tem que superar, que é natural. Eu não vejo isso como algo muito estranho. Eu comecei a trabalhar com energia eólica no ano de 2007. Naquele ano, muita gente não acreditava no potencial da energia eólica como super competitiva. Se falava de... O Mário está balançando a cabeça, ele sabe que ele veio desse setor também. Fatores de capacidade esperados aqui no Brasil, o pessoal falava, né, em 2007, chegaremos a 40% de fator de capacidade instalada, de fator de capacidade, e questionavam. Hoje a gente gera 50%, né, o nosso fator de capacidade, a gente tem projeto com 50% de fator de capacidade. Depois, comecei a trabalhar com energia solar, quando não tinha energia solar, fora nos sistemas isolados, que nem a gente ouviu aqui, muito das baterias hoje no Brasil, né, são microgrid, estão em microgrids, né, sistemas isolados e tal. Hoje, a fonte solar é a que mais cresce no mundo, é a número 2 em capacidade instalada na matriz elétrica brasileira e é a mais competitiva, né, então é natural a gente passar por esses momentos, né, de desenvolvimento de uma nova tecnologia, para a sua adoção em larga escala. Então, eu fico um pouco surpresa de muita gente questionar, né, o hidrogênio verde como algo que vai ser viável um dia. É claro que ela vai ser, só que ela vai passar por um momento de maturação, e que tende a ser mais, né, talvez mais longo ou mais difícil do que as renováveis, porque não é energia elétrica pura? Pode ser. Né, mas desde então, a gente já teve no ano passado, há um ano atrás já, por exemplo, a publicação do Marco Legal do Hidrogênio Verde do Brasil. Foi super rápido, né? Quem trabalhou, o Rodrigo aqui está balançando a cabeça, quem trabalhou, né, junto das associações, né, a Absolar foi parceira da ABIV, por exemplo, e outras associações, no Pacto Brasileiro pelo Hidrogênio Renovável, para a criação desse Marco Legal do Hidrogênio Verde. Foi um trabalho intenso, mas com resultados que foram muito rápidos, né, essa aprovação. Agora a gente tem todo o desafio da regulamentação, né, do tudo que foi dito que aconteceria no marco legal e tal, mas tudo isso faz parte. Os projetos estão avançando, né, a primeira vez que eu fiz um projeto, que nem eu disse para vocês, faz 4 anos, né, o Rodrigo, eu acho que quando a gente trabalhou junto lá, uns 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás, eu tinha feito, sei lá, uns 4. A gente já fez uns 20 projetos de hidrogênio, ou 21. Né? Quer dizer que continuamos fazendo projetos de hidrogênio, mostrando que ainda continua tendo interesse e os projetos vão avançando. Né? Então, até convidei o Rodrigo para a gente ouvir um pouquinho do que eles já passaram de marco, né, Rodrigo? Seria super legal ouvir a experiência da Atlas Agro, que vai fazer projeto de fertilizante verde, ouvir da Vanessa também, um pouco da visão da CCE, né, que tem trabalhado desde o início com certificação desse hidrogênio verde e outros temas também. Ouvi do Guilherme, que está aí, a gente não está vendo ele sentadinho aqui, mas ele está lá conectado desde o início, que é do BNDES, que desde o início também está engajado nessa conversa do hidrogênio verde para a criação, e já criaram, inclusive, linhas de financiamento, condições específicas para financiamento de projetos de hidrogênio verde e derivados, que levam em consideração todas as especificidades do hidrogênio verde. Eu recebi aqui a plaquinha de 1 minuto e eu nem passei minha apresentação, então eu vou passar aqui esses slides para vocês, mas vocês terão acesso a essa apresentação para vocês olharem direitinho no detalhe depois, que vale a pena, tá? Então, a Absolar, tá? Representa e promove no país, aqui no exterior, o setor solar fotovoltaico, mas também, como eu disse, o setor de armazenamento de hidrogênio verde, né? Vocês, já mencionei aqui para vocês. Alguns números que eu vou deixar aqui para vocês da Bloomberg New Energy Finance, tá? Falando sobre hidrogênio para descarbonização na indústria, né? A eletrificação,
ela deve ser o principal motor da descarbonização da transição energética. Quer dizer o quê? É uma frase que eu sempre falo, e muita gente que acredita nisso também fala. Tudo que puder ser eletrificado será, tá? Esse é o movimento que a gente está passando e vai passar no mundo, no Brasil. O financiamento público global para o setor já ultrapassa 275 bilhões de dólares, tá? E aqui no Brasil, especificamente, no ano passado, o Brasil anunciou um crédito fiscal de 3,4 bilhões de dólares para o hidrogênio de baixo carbono, para ser aplicado entre os anos de 2028 e 2032, tá? É um valor modesto comparado com as economias desenvolvidas, mas a gente teve esse anúncio e foi lá no marco legal do hidrogênio de baixo carbono que eu mencionei para vocês no ano passado, tá? Mas comparado, se vocês olharem o Brasil nesse gráfico aqui, estamos longe aí, né, de União Europeia, Estados Unidos, Japão, né, e outras economias. Então temos aí um caminho para percorrer. A gente também, né, aqui no Brasil, é um país muito promissor e será um grande player nesse setor por conta da nossa a matriz elétrica limpa, né? E aqui, em termos de conexão de projetos à rede básica de hidrogênio verde, a gente tem 9 projetos protocolados, tá? A rede básica junto ao Ministério de Minas e Energia, com uma demanda acumulada aí de 35,9 gigawatts até 2038. É muita coisa, né? Então, a gente está mostrando aqui que o status desses projetos em conexão. Vou deixar aqui um slide para vocês para falarem um pouquinho do complexo do Porto do Pecém. Por quê? Porque essa é a região onde a gente tem um acúmulo aí do maior número de projetos anunciados no Brasil, né? É uma região muito propícia para, especialmente, né? Não só, mas especialmente para exportação de hidrogênio para outros mercados. E finalizar dizendo que a fonte solar fotovoltaica ela é essencial para esse mercado de hidrogênio verde, porque é a partir da eletrólise, né, para a produção do hidrogênio verde que a gente vai utilizar a energia renovável para produzir esse hidrogênio. Tá? Então, é uma oportunidade enorme para um novo mercado para a fonte solar fotovoltaica. Esse é o motivo que a gente tem um grupo de trabalho e uma vice-presidência na associação para tratar desse tema de hidrogênio verde, e vamos continuar superativos nesse tema, tá? Inclusive, muito ativos, como eu mencionei para vocês, na aprovação do marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono no ano passado. Tá? Vou deixar aqui para vocês um slide com o modelo de solar fotovoltaica e hidrogênio verde aqui, e relembrar vocês viram esse slide, quem estava mais cedo, mas tem gente que não estava, sobre a nossa agenda de eventos da AB Solar aqui no ano de 2025, tá? 16 de outubro em Recife, dia 23 de outubro em São Paulo, 4 de novembro em Campinas, 10 e 11 de dezembro, nosso evento principal nacional aqui, que é o 5º Encontro Nacional da AB Solar, e o nosso jantar de confraternização dia 10 de dezembro. Vou deixar aqui para vocês também o canal da AB Solar no WhatsApp, para quem quiser participar, e dados aqui para também entrar em contato com a gente. Quem ainda não é associado da AB Solar e quer ter acesso a mais dados sobre hidrogênio verde também, e armazenamento e energia solar, entre em contato com a gente. Agora eu vou passar a bola aqui para a Vanessa fazer a apresentação dela, e depois os outros palestrantes. Obrigada. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Vanessa Grunwald, eu trabalho na CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Acredito que todos, ou pelo menos a maioria, devam conhecer a CCE, porque ela opera o mercado de energia elétrica no Brasil, né, desde a formação do preço de curto prazo, as liquidações financeiras. Todo mundo que é um gerador de energia elétrica centralizado é associado à CCE, né? Eu trabalho na gerência de novos negócios, que é a gerência que está cuidando dessas pautas de transição energética. Então, inclui o hidrogênio verde e inclui outros. E eu gosto já de abrir a minha apresentação colocando que a gente tem 2 certificações de hidrogênio, tá? Então, é importante clarificar que são 2. Uma delas segue o padrão europeu, que é baseado numa regulamentação chamada RFNBO,
Bio, um nome bem complexo e bem técnico para falar sobre combustíveis renováveis não biológicos, de origem não biológica. Então, o hidrogênio, ele cai aqui nessa categoria. A outra regulamentação que eu vou falar no final é a nossa brasileira, tá? As duas são um pouco diferentes e por isso que a gente tem duas certificações. Então, a brasileira, ela segue um outro marco regulatório, que é esse que a Camila comentou do ano passado, que foi apelidado de Marco Legal do Hidrogênio, né? Então, eu vou começar com esse modelo de certificação europeia, do RFNBO. Ele, nesse caso, o hidrogênio, ele tem que ter duas características de sustentabilidade do produto. A primeira é a qualificação da energia elétrica e a segunda é a quantificação das emissões, tá? Dentro da qualificação de energia elétrica, o empreendedor pode escolher em qual desses 6 itens o hidrogênio dele se classificaria, né? Então, vamos dar uma olhadinha quais são esses 6 itens que permitem essa certificação de hidrogênio verde, né? A gente tem o primeiro, uma rede com geração renovável maior que 90%, e aqui vem a pegadinha, na bidding zone. Aí sempre vem essa pergunta, o que é bidding zone? É um conceito bem europeu, que fala um pouco de formação de preço, de restrição de linha. Aqui no Brasil, a gente tem interpretado as bidding zones como sendo os submercados, tá? Então, a gente pode entender que são submercados cuja geração é maior que 90%. Tem um detalhe também que o cálculo desses 90% tem que ser feito com uma fórmula que é fornecida por eles. Então, não é necessariamente 90% puro, da mesma forma que a gente calcula, porque ele considera no denominador importações e exportações de energia entre bidding zones. Tá? Um pouco da lógica que tem por trás desse critério de mais de 90% renovável numa região, o europeu ele meio que entende que se você já tem numa região mais de 90% de energia renovável, você meio que já completou a sua transição energética, tá? Então esse é o primeiro critério que eles colocam. Não atendido esse critério, tá? Se a região em que está sendo instalado a planta de hidrogênio não atende esse critério, a gente vai para o critério 2, que é energia renovável no país inteiro, e daí não é restrito à bidding zone, é no país, medida 2 anos antes, sendo, né, você pega o percentual que é renovável, tá? Por exemplo, no Brasil, no ano passado, foi 93% renovável, tá? Isso permite que você, para quem tem uma produção de hidrogênio renovável que fique fora de uma bidding zone com mais de 90%, ainda assim possa pegar a sua produção e de toda aquela produção total, 93% pode ser certificado. Aí, tipo, 7%, nesse exemplo, 7% ficaria como um hidrogênio cinza, um hidrogênio que não é de baixo carbono, que pode ser negociado, vendido de outras formas, né? Eu entendo. O terceiro critério é a emissão da rede com menos de 18 gramas de CO2, também na bidding zone. O quarto é a produção de hidrogênio in constrained off. Agora tem um pouco desses papos de curtailment, né? Não sei se vocês ouviram. Então, tem essa opção também. No Brasil, a gente não vê muita gente trabalhando com isso, tá? O pessoal está mais inclinado pelo critério 1, 2, ou o quinto, que fala do contrato, do PPA de energia. Ele só tem a restrição que precisa ter critérios de adicionalidade. Adicionalidade significa que a usina de geração de energia precisa ser adicional ao sistema, ou seja, precisa ser energia nova, né, aqui no nosso linguajar, tem que ser inferior aí a 2 anos de construção, né, então não pode ser usinas muito antigas, e tem algumas questões de correlação temporal e correlação geográfica, e o último critério é o critério de conexão direta à rede ou off-grid, né, então, como eu comentei, a maioria hoje dos projetos que a gente vê no Brasil, eles estão tocando um pouco mais no critério 1
1, 2 ou 5, né? Ainda com um grande grau de incerteza, eu diria, né? Porque está todo mundo tateando esse mercado, mas esse aqui são os critérios de qualificação da energia dessa lei do RFNBO para a Europa. E daí a gente vai para a quantificação de emissões de gases do efeito estufa, tá? E aqui é preciso olhar o ciclo de vida desse hidrogênio dentro de uma fronteira que a gente chama well to wheel, que é do poço até a roda, ou seja, pego o processo de produção, processo de transporte e de uso final do hidrogênio. Toda essa cadeia precisa ser quantificado, o CO2, o carbono dentro das emissões. Não entra aqui as emissões que são decorrentes da fabricação de máquinas e equipamentos, tá? Que muita gente conhece como as emissões de escopo 3 dos gases de efeito estufa. E ele também considera 3 gases de efeito estufa, então não é só o CO2, é o N2O e o metano, CH4, tá? Esse aqui é provavelmente o slide que eu mais gosto se a gente for falar de modelos de negócio, tá? Então, para vocês que são empreendedores, aqui nesse desenho, nessas setinhas, a gente tem os estágios de uma concepção, né? De um projeto de hidrogênio de baixo carbono. Então, a gente tem um primeiro estágio, que é um estágio de conceito, de planejamento, o segundo de pré-projeto, o terceiro de engenharia básica, design e orçamento, e aqui, quando a gente termina esse terceiro estágio, é onde o pessoal geralmente chega no momento do tal do FID, que é o Final Investment Decision. Então, esse aqui é um gateway muito importante para um projeto de hidrogênio, e isso porque os projetos de hidrogênio a gente sabe que são projetos que muitas vezes são de milhões, né? São projetos grandes que envolvem somas financeiras grandes. Então, a gente vê que os empreendedores, eles estão dispostos a gastar um pouquinho fazendo bem o projeto e avaliação financeira para chegar nesse estágio de FID e ter uma decisão sólida de go ou não go. E eu acho que vale a pena ressaltar o que a Camila falou desse mapeamento que eles fazem na Cela, da quantidade de projetos que são anunciados no Brasil. A maioria desses projetos não chegou em FID. Tá? Eles estão trabalhando para chegar em FID, então eles estão, na maioria, nessa parte de pré-projeto, ainda fazendo a engenharia básica, antes de chegar nessa decisão final de investimento. Então, a gente sabe que nem todos esses projetos podem vingar, e isso faz parte da dinâmica do mercado, tá? Então, a gente vê que os anúncios são em estágios ainda iniciais, estágios de MOU, né? A gente vê muito MOU sendo feito, então, aqui a gente realmente vê esse fluxo do projeto e do anúncio de empreendimentos. Quando existe esse gateway de decisão do FID, a gente tem uma certificação especial lá na CCE, que na verdade é a pré-certificação, que é o quê? A gente avalia nesse estágio de projeto já, dependendo da decisão do empreendedor, se ele quer exportar para a Europa ou se ele quer produzir nacionalmente, a gente avalia dentro da regulamentação se ele está adequado a receber uma certificação depois de hidrogênio de baixo carbono. E isso é muito interessante para o empreendedor, porque se ele precisar já adequar alguma coisa, que já se saiba agora e já se prepare para essa adequação enquanto a construção está em andamento, né? Também é interessante para o empreendedor fazer a pré-certificação para questões de financiamento, com bancos, por exemplo, né? Poder demonstrar, olha, o nosso projeto aqui já está pré-certificado, por exemplo, para exportação para a Europa. E depois a gente vai para os próximos estágios de construção e operação, lembrando que a certificação final, ela só entra nesse estágio de operação, né? Por isso que a gente não certifica agora. O hidrogênio, ele é certificado por uma quantidade de CO2 barra uma quantidade de quilos de hidrogênio que está sendo produzida. Então, se o hidrogênio ainda não está sendo produzido, não existe certificação,
Por isso que a gente faz a pré-certificação, tá? Para ajudar o empreendedor nessa etapa do FID, ajudar com investimentos e, eventualmente, com adequações necessárias do projeto, tá? A gente trabalha com 4 consultorias hoje nessa etapa de pré-certificação, são essas que estão aqui embaixo no slide. A gente tem a Início, a PSR, a ERM e a Way Carbon, e tem mais algumas em processo de negociação lá na CCE, tá? Então, esse é o pessoal que, junto com a CCE tem o padrão, né, da pré-certificação e da certificação, e esse pessoal faz essa avaliação junto com a gente. Então, agora eu concluí minha fala sobre o padrão europeu do RFNBO, e eu vou falar um pouquinho brevemente do mercado nacional, doméstico, que é esse do marco legal do hidrogênio do ano passado. A CCE também contribuiu, assim que nem a AB Solar contribuiu muito para esse projeto, para ter um entendimento desse ciclo de certificação. Lembrando que a certificação ela é voluntária, é o empreendedor que escolhe se ele quer exportar ou se ele quer produzir para consumo interno, doméstico, e a gente fez dentro desse esquema de certificação voluntária, a gente já fez uma versão 1 lá na CCE, em que a gente até certificou uns projetos piloto, né, que tem sido uma experiência bem interessante. Então, esse marco legal, o nosso marco legal nacional, eu vou chamar a atenção aqui para a emissão máxima de carbono de até 7 quilos de CO2 equivalente por quilo de hidrogênio produzido. Isso é consideravelmente mais do que eles têm lá na Europa, que é 3 ponto alguma coisinha, sabe? Então, é mais que o dobro. Por isso que a gente acaba requerendo certificações diferentes, tá? Porque os nossos critérios são diferentes dos critérios do europeu, que vão ser diferentes dos critérios do Japão e de outros países. A gente, aí pode vir a pergunta, né? Nossa, mas vai ter trocentas certificações, Vanessa? E inicialmente vai. A gente se envolve na CCE com discussões de harmonizar os certificados, acho que seria muito interessante para os empreendedores, mas hoje tem muitas questões de interesse nacional do Brasil, que é diferente da Europa. Eu estive no Reino Unido também há algum tempo atrás, lembrando que o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, né? Então eles também têm as regras deles, totalmente diferentes. E ninguém está se harmonizando com ninguém. A solução que a gente encontrou por agora para os empreendedores é realmente ter 2 certificações distintas. Isso aqui já foi apresentado para vários europeus e eles acham que é uma solução elegante para o que a gente tem agora, porque a ideia é fomentar o mercado, né? Sem mais atrasos. Nessa parte da certificação doméstica brasileira, aqui tem um esqueminha de governança, né, de como as coisas funcionam, desde a autoridade competente, que é o PNH2, né, gerenciado pelo Ministério. A gente tem a ANP como regulador. A CCE ocupa um espaço nesse desenho de governança de ser a gestora dos registros de certificado. Então, o que significa isso? A plataforma eletrônica em que todos os certificados vão ser registrados. Isso para fins tanto de governança setorial quanto de controle de dupla contagem e questões assim, tá? A gente já faz isso com outros tipos de certificado hoje, como os RECs. Então, a gente ainda carece um pouco de uma regulamentação mais detalhada em cima dessa lei do marco regulado do hidrogênio, tá? Então, eu acho que a gente ainda vai evoluir um pouco e daí vai ter mais detalhes sobre essa certificação doméstica. Eu deixo aqui os meus contatos, tem e-mail, tem LinkedIn, quem quiser me passar uma mensagem, que tiver mais detalhes, eu estou à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Vanessa. Apresentação super interessante. Eu já anotei aqui algumas perguntas. Se o pessoal não mandar, pode ficar tranquila que eu tenho algumas, tá? Muito legal. Obrigada. Agora vamos ouvir, por favor, do Rodrigo aqui da Atlas Agro. Se puderem colocar a apresentação dele, por favor. Bom dia a todos, é um prazer realmente estar aqui. Eu queria agradecer a AB Solar, em nome da Camila, pelo convite, sempre um prazer estar ao lado dela. Camila que me introduziu no ramo da energia, né? Eu já comentei com ela ali, porque o meu background não tem nada a ver com energia. Eu estou há quase 20 anos no setor de fertilizantes, onde
ele se integrou com o processo de energia a partir do hidrogênio verde, que eu vou explicar um pouco mais. Obrigado, Vanessa, pela apresentação muito boa. Eu tinha uma pergunta que você já respondeu, tá? Que era entre o CCE e a ANP, mas já está respondida ali, muito bom. Obrigado. Falar um pouco, então, sobre a Atlas Agro, mas antes de comentar um pouco sobre a empresa, queria explicar um pouco o porquê que a gente está produzindo fertilizantes e por que ele é tão importante para o planeta. Acho que talvez, obviamente, a grande maioria aqui é do setor de energia, mas talvez poucas pessoas tenham se deparado com a situação que hoje existem alguns estudos que mostram que, se não fosse o advento dos fertilizantes, principalmente os nitrogenados, hoje só existiria comida para metade da população mundial. Tanto que os fertilizantes foi considerado como uma das maiores invenções da humanidade no século passado, por ter salvado mais de 1 bilhão de vidas, tirando as pessoas da fome. Então, quando você vê esse gráfico aqui da direita, ele mostra justamente isso, o quanto que realmente o fertilizante tem feito com o aumento da produtividade agrícola, gerando mais alimento no mesmo espaço de terra, e o quanto que ainda vai ser necessário, vide que a população mundial tende a crescer a 9, passar um pouco mais de 9 bilhões de pessoas, até chegando a 10 bilhões em 2050. Mas, ao mesmo tempo, essa indústria tem um problema muito grande, e o problema está relacionado às emissões. Nesse gráfico aqui da esquerda mostra que hoje a indústria de fertilizantes nitrogenados ela é responsável por pouco menos de 1 bilhão de toneladas de CO2 que são despejadas anualmente na atmosfera. Isso é o mesmo tamanho, um pouco menos que a aviação global e 40% mais que o transporte marítimo. E vários dos senhores aqui já devem ter ouvido falar de quantos esforços que tem na parte de redução das emissões na aviação, no transporte marítimo, mas não muito se escuta na parte de fertilizantes e nessa indústria que a gente está atuando. Existem várias rotas, obviamente, disponíveis, a Vanessa comentou um pouco, mas uma das principais que tem se discutida utilizando, hoje a principal rota é utilizar o hidrogênio cinza, a partir de gás natural ou carvão. Só uma explicação muito básica, o fertilizante é nitrogenado, apesar do hidrogênio, porque a planta, no final do dia, ou seja, a soja, o milho, o café, ele precisa de nitrogênio. E a forma de disponibilizar o nitrogênio, que está aqui no ar, 78% do que está aqui, obviamente, que vem aqui para os nossos pulmões, é nitrogênio. E desse nitrogênio, da forma como ele é disponibilizado para a planta, ele precisa se agregar a uma molécula de hidrogênio. E aí que hoje, esse hidrogênio, ele vem na forma de um metano, CH4, onde seja a partir de gás natural, seja a partir de carvão, ele é absorvido esse hidrogênio para formar a molécula da amônia, que é nitrogênio com hidrogênio, NH3, mas aí tem um problema que esse carbono, ele não é utilizado, ele é despejado na atmosfera. Existe, obviamente, essa discussão do hidrogênio azul, que é um processo semelhante, com a diferença de, em vez de você despejar esse carbono, uma parte dela é armazenada e estocada, mas o que a gente vai fazer no processo realmente livre de carbono, em vez de utilizar a rota através do metano, a gente vai utilizar o hidrogênio da água, que é H2O, não tem carbono envolvido, obviamente utilizando a partir disso fontes de energias renováveis, como solar e eólica ou hidrelétrica, para a gente ter esse hidrogênio, que vai ser um hidrogênio limpo, um hidrogênio verde, junto com o nitrogênio, para a gente, por fim, produzir o fertilizante nitrogenado. E quando a gente faz esse processo, essa rota tecnológica, a gente está falando numa redução de quase 99% do que hoje acontece nessa indústria. E nós somos um gigante do agro, né? O Brasil é um país que tem a vocação natural agrícola. Hoje, muito se fala que o Brasil é o celeiro do mundo, isso é verdade. Quando a gente olha várias commodities agrícolas do mundo, a gente tem a soja, a cana, ou o Brasil ele é um dos maiores produtores, ele é o número 1 de produção, ou o número 1 de exportação, se não é o número 1, é o número 2. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, a soja, cana, de açúcar, café, milho e vários outros. Mas a gente tem um problema, porque apesar de toda essa vocação agrícola, o Brasil não tem uma indústria nacional de fertilizantes, e principalmente fertilizantes nitrogenados. E por que isso é um problema? Se você pegar hoje, identificar que a agricultura hoje é praticamente em torno de 25% do PIB, e hoje 95% dos fertilizantes nitrogenados, eles vêm de forma importada para o Brasil, você coloca o Brasil numa situação de segurança muito grande para abastecimento aos produtores rurais. Não tão pouco, a gente está, eu até fiz uma conversa um dia desse com um colega da indústria, nos últimos 5 anos, ou seja, 2020 para cá,
a gente teve 3 grandes eventos que causaram disrupção no fornecimento de fertilizantes nitrogenados para o Brasil. Um foi a pandemia, o segundo foi a guerra da Rússia com a Ucrânia, e agora, mais recentemente, a gente teve o conflito entre Irã e Israel, e muita gente não entende, mas como isso tem a ver? 18% do fertilizante nitrogenado utilizado no Brasil vem do Irã. A grande maioria dos fertilizantes nitrogenados hoje no Brasil vem da Rússia. E, geralmente, o Brasil importa os fertilizantes, principalmente dessas situações onde você tem algum tipo de conflito existente hoje no mundo, o que coloca numa situação bastante exposta à nossa agricultura. E quem somos nós? A Atlas Agro. A Atlas Agro é uma empresa europeia, a gente tem nossa sede na Suíça, a gente é formado por executivos com experiência na indústria de fertilizantes. Como eu te falei, eu estou há quase 20 anos nessa indústria. Hoje eu estou aqui na Atlas Agro há 3 anos como diretor de desenvolvimento de negócios. Hoje a gente tem um escritório de projetos que fica em Madrid, na Espanha, e a gente tem 2 projetos anunciados, um projeto nos Estados Unidos, no noroeste, na região que chama Pacific Northwest, e aqui no Brasil a gente anunciou o nosso segundo projeto, que vai ser em Minas Gerais, em Uberaba. Os projetos eles têm características semelhantes, eu vou explicar um pouco mais, mas eles são projetos que vão produzir um pouco mais de 500 mil de toneladas de fertilizantes por ano para o mercado local. Aqui no lado direito tem só uma quantidade de projetos, basicamente de plantas, que a nossa equipe técnica já construiu, não pela Atlas Agro, porque somos uma empresa relativamente jovem, mas obviamente pela soma, obviamente, das nossas experiências com a construção e operação. Então, o nosso DNA, o que realmente é o nosso core, é de construção e operação de plantas de fertilizantes nitrogenados que a gente tem ao redor do planeta. Falando especificamente do projeto aqui no Brasil, como eu falei, é um projeto em Uberaba, é um projeto que está estimado aproximadamente em 6 bilhões de reais. Quando a gente começou com a Camila há um tempo atrás, o projeto era um pouco menos, né? Mas à medida que você vai avançando na engenharia, você vai basicamente tendo a maior certeza desses custos e, obviamente, isso acaba atualizando o projeto. Mas é um projeto muito relevante, a gente vai deixar de emitir 1,1 milhão de toneladas de CO2 equivalentes por ano para a atmosfera. A gente, durante a construção, são mais de 2.000 empregos durante a construção, 500 empregos na operação entre diretos e indiretos, e o que vai demandar 300 megawatts médio de energia, o que, obviamente, tem muita atenção, principalmente para esse público aqui. Com isso, nós vamos produzir cerca de 42 mil toneladas de hidrogênio verde. Com esse hidrogênio, ele é o feedstock para a produção de 225 mil toneladas de amônia, mas a gente não para na amônia, a gente vai entregar mais de 500 mil de toneladas de fertilizantes na forma de nitrato de amônia. Como nós estamos no projeto? A gente tem avançado em várias frentes, acho que tanto a Camila como a Vanessa explicou. Uma das coisas muito importantes, e eu gostaria de deixar muito claro, é que isso está acontecendo. O projeto está vindo, e não só o nosso, mas vários outros. Mas é uma indústria nova, e qualquer indústria nova, ela precisa de um tempo para ter uma maturação. Então, a gente, e de várias áreas, eu posso dar alguns exemplos aqui, mas existe tanto algumas incertezas na parte regulatória. O marco regulatório que a Camila comentou aqui, que foi aprovado ano passado, foi fundamental. E muito bom ver esse trabalho de certificação que a CCE está fazendo, porque isso tudo vai reduzindo a incerteza que existe no projeto. Isso é tudo o que os investidores estão querendo. Reduzir a incerteza no projeto para que você avance em cada uma das etapas, para no final a gente produzir o fertilizante nitrogenado e outros projetos também de hidrogênio verde a partir da amônia. Então, assim, a gente já tem basicamente o terreno garantido, a gente já tem a disponibilidade hídrica a partir de outorgas, a gente já tem a portaria inicial do MME para conexão à rede. Vou falar um pouco mais, mas nós já terminamos a parte de pré-engenharia, a parte de pré-projeto, como a Vanessa comentou. Comentamos um pouco a parte dos incentivos, que também está relacionado ao marco regulatório do hidrogênio verde. Hoje, acabei não comentando, mas hoje o nosso principal investidor é a Macquarie Asset Management, que é um dos maiores fundos de infraestrutura do mundo. Inclusive, a Macquarie também faz bastante investimento no Brasil na área de energia renovável, dentro de um fundo que é específico para a parte de transição energética. E nós já temos alguns clientes assinados com contratos off-takes, que é um marco muito relevante, obviamente, para você reduzir o risco da parte da demanda. Hoje a gente tem a parceria com a Casa dos Ventos, que é uma parceria pública, onde eles vão ser o nosso principal fornecedor de energia, onde a forma de energia eles que vão definir. A gente tem basicamente um acordo que estipula que ele tem que basicamente fornecer energia,
basicamente é um nível X de competitividade e, obviamente, de a forma flat entregue na planta. E aí, obviamente, eles vão ter o quebra-cabeça entre solar, eólica e hidrelétrica. Estava até conversando aqui com o Rodrigo sobre isso. É basicamente a atribuição deles. Nós não somos experts em energia. O que a gente sabe fazer é fertilizante, mas a gente precisa de um parceiro confiável que nos entregue isso, porque é um fator realmente muito importante para o andamento do projeto. Off-takes, já comentei, nós já temos off-takes e um dos pontos principais, por exemplo, né, que é muito importante, não só no nosso projeto, mas todos são os off-takes, nada mais é do que os contratos a longo prazo. Estava até comentando com a Camila, quando a gente começou a trabalhar, a Camila falou, Rodrigo, geralmente um PPA gera 12 meses para ser fechado um PPA no mercado brasileiro. Eu falei, mas isso tudo, Camila? Autoprodução, né? 12 meses, eu falei, é muito tempo. Bem, então eu aqui, 2 anos e meio depois, um contrato médio de off-take, a gente ter fechado são 14 meses. Demora muito tempo. Por quê? Porque são contratos de bilhões de reais. Então, o contrato que a gente assinou aqui é quase 2 bilhões de reais, contrato de 10 anos, não é um MOU, é um contrato bankable, contrato bancável, que os bancos realmente têm que certificar. Então, isso realmente toma tempo para você ter a parte educacional com os clientes e até realmente eles sentirem a certeza de assinar e realmente seguir em frente com o projeto. Não vou falar aqui um pouco mais, mas terminamos já a primeira parte de engenharia, que tem vários elementos, inclusive de atualização do CAPEX, que nós já fizemos na planta. Várias empresas estão trabalhando junto com a gente. Acho que assim, né, pessoal, e esse projeto de hidrogênio vem, né? Se a gente está aqui até hoje, só nesse projeto, a gente já investiu mais de 50 milhões de reais. Se eu for perguntar os projetos da Fortescue ou da própria Casa dos Ventos ou de tantos outros, não vão ser valores diferentes disso. Então, isso realmente mostra que nós acreditamos nisso, isso vai acontecer, mas tudo dentro do seu tempo de maturação, que é sempre relevante. Acho que 2 pontos bem importantes, estou terminando, tá? A gente foi recentemente, esse projeto é muito emblemático para o Brasil, porque o Brasil é um grande produtor de alimentos e necessita na quantidade muito grande de fertilizantes. Então, a gente foi selecionado, foi o primeiro projeto selecionado do Brasil a fazer parte de uma plataforma global chamada ITA, Industrial Transition Accelerator, que é uma plataforma global criada pela Secretaria de Ações Climáticas da ONU, na COP28, onde, basicamente, esse nosso projeto ele entra nessa plataforma para, basicamente, identificar políticas públicas para fomentar novas plantas dessa aqui dentro do Brasil. E também, no final do ano passado, fomos selecionados como um dos projetos iniciais a fazer parte da plataforma do governo federal de investimento chamada BIP, Brazilian Investment Platform, capitaneada pelo BNDES. E, mais recentemente, algumas semanas atrás, tivemos uma boa notícia. Houve uma chamada pública, o ano passado, do Ministério de Minas e Energia, para identificar hubs de hidrogênio no Brasil. Foram mais de 70 projetos que foram inscritos nessa chamada pública. No final do ano passado, 12 projetos foram pré-selecionados e há 2, 3 semanas atrás, nós ficamos muito felizes em saber que nós fomos selecionados por um dos 5 projetos de hub de hidrogênio selecionado pelo Ministério de Minas e Energia, onde tem uma parceria com o governo do Reino Unido, junto do Climate Investment Fund, onde vão ter acesso até 250 milhões de dólares nesse fundo para esses 5 projetos. E a gente faz parte dentro da carteira do CONFERT. Para quem não conhece o CONFERT, ele é um comitê nacional presidido pelo vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, para basicamente delinear o Plano Nacional de Fertilizantes. Existe um plano nacional que objetiva reduzir a dependência dos fertilizantes importados em 50% até 2050, e com isso eles criaram uma carteira, uma lista de projetos estratégicos, que é essa carteira, e nós somos um dos projetos que estão lá dentro, o único utilizando energia renovável. Então, onde a gente está? Nós estamos nessa parte pré-projeto, terminamos, precisamos avançar para a última etapa, que é a etapa de FEED, que a gente espera começar ainda até o final desse ano, e a gente tem mais 3 anos e meio de construção até o final de 2029, entrando em operação comercial no final de 2029 e 2030. Esse desenho aqui, ele não é da nossa planta ainda, ele é lá da planta dos Estados Unidos, mas vai ser muito parecida com essa. Lá nos Estados Unidos a gente terminou toda a engenharia, e é nesse estágio que nós estamos. E muito obrigado aqui pela oportunidade. Obrigada, Rodrigo. Até tirei umas fotos aqui para atualização do projeto, né? A gente conheceu o projeto lá quando ele estava nascendo, então é muito interessante ver quais etapas já foram ultrapassadas e quais as próximas, qual o planejamento, o que mudou, o que continua igual, né?
super legal. Agora eu vou convidar o nosso amigo Guilherme Arantes, do BNDES, que está aí pacientemente nos aguardando. Ficou algumas horas no aeroporto, né, Guilherme, hoje, para tentar chegar aqui. Não deu certo, mas topou participar de forma remota. Vamos lá. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Camila. Vocês me ouvem Tá bem? mudo. Vamos Eu já testar liguei esse o som aí, microfone. pessoal. Eu acho que não está no mudo aí na sua tela, mas não está vindo o som. Testa aí de novo. Vamos falar alguma Estão me coisinha ouvindo para agora? gente. Agora estamos. Obrigada. Beleza. Obrigado, Camila. Nossa, eu estou super chateado de não poder estar aí com vocês. Fiquei muito decepcionado com esse aeroporto hoje. Enfim, queria muito estar aí, muitos amigos que eu perdi a oportunidade de rever. Mas que bom que conseguimos, então, pelo menos virtualmente aqui, participar, assim, tentar compensar um pouquinho de não estar aí. Queria te agradecer, Camila, pelo convite, em nome da Bessolar. Sempre um prazer estar com vocês, são parceiros de longa data, para poder falar desse tema que também já estou aí há alguns anos envolvido e, enfim, fico super feliz de poder falar. Vou compartilhar aqui minha apresentação, vocês me avisam se vai funcionar. Estamos vendo a sua tela, só você não está em modo de apresentação, Guilherme. Tá, eu cliquei, tá com um pouco de delay aqui. Deixa eu clicar de novo. Ver se agora foi. Foi. Tá Tá bom. ótimo, obrigada. Obrigado, Camila. Bom, foi ótimo poder assistir essas duas apresentações da CCE e da Atlas Agro. Acho que vai ajudar muita coisa que eu tenho para falar aqui. Vou tocar em pontos que eles já trouxeram, né? Então, assim, queria só começar dizendo que a mensagem que eu queria trazer hoje é de demonstrar o comprometimento do banco e como o banco confia, né, no hidrogênio como um vetor de descarbonização e de transição energética. Então, o banco é totalmente comprometido com a transição energética e o hidrogênio está dentro desse universo de oportunidades que a gente enxerga que o Brasil precisa aproveitar, né, para transformar esse diferencial, né, essas vantagens comparativas em vantagem competitiva para se desenvolver e produzir aqui produtos descarbonizados, tá? Vou falar um pouco, então, vou dividir em 3 pedaços aqui minha apresentação. A primeira é falar um pouco de projetos e incentivos na mesa, né, e onde que o banco se envolve nessas discussões. Fala um pouco de linhas de financiamento e depois um pouco de cadeia produtiva para fechar, tá? Aqui era só para trazer um aspecto que vocês já trouxeram nas falas anteriores, né, de uma grande quantidade de projetos anunciados, porém sem FID, né, mas dizer que praticamente todos esses projetos anunciados, de alguma forma, a gente tem algum tipo de conversa conosco, né? Então, é claro que a gente só consegue entrar em conversas mais concretas a partir do FID, mas todos esses projetos têm algum tipo de alguma forma, a gente tem conversado e tem tentado contribuir nessas fases anteriores na discussão de como seria a melhor estrutura financeira para esses projetos. Um segundo ponto que eu ia trazer é justamente o que o Rodrigo acabou de trazer dos hubs de hidrogênio do Ministério, né? Então, a gente participou ativamente dessa chamada a convite do Ministério, contribuiu bastante, ouviu todas as propostas e contribuiu na seleção dos 5 primeiros. E a gente não à toa, né, viu que o projeto da Atlas Agro, além de ser, né, um dos principais anunciados, também foi selecionado na chamada. E aqui eu faço um parênteses, né, para dizer que, tratando-se de modelo de negócio, né, esse modelo de negócio, né, de produzir, acho que, assim, produzir fertilizante verde no Brasil assim, é de longe, para mim, o caso mais concreto, mais emblemático de uso do hidrogênio para o Brasil, né? Faz todo sentido, assim, marca todos os pontos ali positivos para um projeto. Então, um segundo ponto que eu traria desses mecanismos é a própria BIP, que o Rodrigo também já trouxe, que é uma plataforma que tem o objetivo de fazer conexão, fazer contato entre projetos
e financiadores, né, a partir de uma seleção de projetos que estão todos alinhados com as principais políticas governamentais. Então, o principal programa ali, guarda-chuva, é o Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda, né, que é o ministério líder da iniciativa, mas tem os seus co-líderes de Ministério de Minas e Energia, o MDIC e o Ministério do Meio Ambiente, com as suas políticas também próprias, né? Então, a Nova Indústria Brasil, do MDIC, Plano Nacional de Transição Energética, do Ministério de Minas e Energia, e os planos lá, Plano Clima e os outros demais planos do NMA. A partir desses planos, a gente construiu, baseou em 3 pilares, né, de energia, indústria, mobilidade, soluções baseadas na natureza, e selecionou os subsetores que a gente identifica como prioritários dentro desses segmentos e conversam com todas essas políticas. E, no final das contas, o hidrogênio de baixa emissão, o fertilizante verde, né, aparecem como sendo transversais aí a esses pilares todos. Como resultado da BIP, né, hoje a gente tem, relacionado a hidrogênio especificamente, posso listar esses 5 projetos aqui, dar destaque a eles. Eu tenho 2 grandes projetos que estão na BIP, que são voltados para a exportação, né, produção da amônia e exportação, que é o projeto da Fortescue e da Casa dos Ventos, e tenho hoje 3 projetos que são mais voltados para o mercado interno. E aí, mais uma vez, aparecendo aqui a Atlas Agro, mas também as iniciativas da Vale e da Stegra para a produção de HBI, para a produção de aço verde. Então, a gente entende que existiu durante algum tempo, existe uma discussão, né, entre o que seria melhor, o Brasil se dedicar à exportação ou se dedicar ao mercado local. A gente entende que a gente precisa aproveitar todas as alternativas e fazer isso, e se aproveitar, então, tanto do potencial do mercado interno, que faz todo sentido como plano de desenvolvimento do país, mas também haverá oportunidades de exportação de outros mercados que a gente precisa aproveitar. Falando um pouco, então, para finalizar essa parte de contexto de mercado, e só esqueci de destacar, então, que na BIP, né, o BNDES também participa como secretariado da plataforma, então também envolvido por esse lado. Por último, aqui, falar da regulação, a gente participou também, esteve envolvido em toda a discussão do texto que foi para a lei, sendo convidado do Ministério no COGE, né, que é o Comitê Gestor do Programa Nacional de Hidrogênio, e também agora a gente tem participado da discussão do texto do decreto que vai regulamentar, e aí posso dizer que já está no processo final aí de criação do texto, então em pouco tempo a gente deve ter novidades aí também com a regulamentação da lei. Isso vai contribuir mais ainda para mitigar, né, riscos e reduzir incertezas aí para que esses investimentos possam chegar no Final Investment Decision. Então, fechando essa primeira parte, falar um pouco do que a gente tem de linha de financiamento, né? Então, como estratégia para a transição energética de forma geral, o banco tem instrumentos como crédito concessional, que hoje o Fundo Clima é o principal recurso que a gente tem para isso, né? E aí esse crédito concessional na forma de blended finance, ou seja, trazer crédito concessional para alavancar mais recursos, e aí seja mais recursos ordinários do banco, né, a taxa de mercado, como mais recursos de mercado em si, e as debêntures também são um instrumento que, né, possibilitam que a gente trabalhe junto com o mercado, e além disso, a possibilidade de utilizar diferentes moedas para financiar, né, projetos que sejam, por exemplo, majoritariamente exportadores, a gente poder ter financiamento em moeda estrangeira para poder casar ativo com passivo do banco, do projeto. Então, aqui o Fundo Clima, a gente tem, enfim, aqui tem alguns detalhes, aí aqui no próximo slide eu trago um pouco para vocês do detalhe do Fundo Clima, né, que é um recurso que tem um prazo que vai até 16 anos, tem um custo financeiro que
6,5% para basicamente todos os usos, à exceção das plantas fotovoltaicas, que tem uma taxa um pouco mais alta, e um detalhe importante é que existe limite, né? Então, o Fundo Clima é um recurso escasso, a gente teve 10 bilhões ano passado, mais 10 bilhões esse ano, a expectativa é que para o ano que vem a gente siga tendo, né, um novo aporte de 10 bilhões, e assim sucessivamente. Mas existe um limite existe primeiro uma priorização entre diversos setores que podem usufruir desse fundo, então não é só transição energética, do ponto de vista da oferta, mas também indústria verde, mobilidade sustentável, cidades sustentáveis, então tem diversos outros usos que podem fazer uso do Fundo Clima, e então existe uma priorização que vai avaliar o quanto cada projeto contribui na mitigação de emissões, por exemplo, entre outros aspectos, e também um limite de 500 milhões de reais por ano para cada grupo econômico que vai pleitear o recurso, né? Então, isso é um detalhe importante, e por isso o Blended Finance é super importante, porque a gente não conseguiria financiar um projeto inteiro com recursos do Fundo Clima, então precisa ser composto com recursos ordinários do banco e recursos de fora também, cofinanciando com diversos parceiros. Aqui eu deixo para vocês também uma tabelinha com uma pequena diferença, né, entre Fundo Clima e o recurso ordinário do banco, do FINEM. Então, um aspecto que eu não trouxe ainda foi a questão do valor mínimo, né? Então, o Fundo Clima possibilita até um valor mínimo para a operação menor do que o FINEM, mas isso para projetos de hidrogênio não faz diferença, porque a gente está falando aqui sempre de projetos muito, muito maiores. Por último, para concluir, Camila e demais, eu queria falar um pouco de cadeia produtiva, porque isso é um aspecto importante para o BNDES poder financiar um projeto, né? A gente tem limitações que inviabilizam o apoio do BNDES a equipamentos importados. Então, para a gente poder apoiar um segmento nascente, é importante que a gente entenda, foi importante que o BNDES tenha criado metodologias de credenciamento específicas que entendam o estágio de maturidade de cada setor e tragam uma progressividade para que não inviabilize o início, né, e ao mesmo tempo dê incentivos para que essa cadeia vá amadurecendo e se estabelecendo no país ao longo do tempo. Isso a gente fez pela primeira vez com a energia eólica, depois fez com a energia solar, e a partir desses aprendizados foi fazendo para outros segmentos, e a gente tem hoje uma regra também para hidrogênio, né? Só para hidrogênio de eletrólise, isso é super importante de trazer, porque às vezes ficam dúvidas achando que o BNDES só apoia hidrogênio se for numa rota específica de eletrólise, o que não é verdade. A gente apoia e a gente entende o hidrogênio de baixo carbono como com todas as rotas possíveis, tá? A questão é que para a rota de eletrólise, que é uma rota que a gente entendeu como recebeu muita sinalização de que seria uma rota muito demandada e não havia ainda qualquer capacidade produtiva aqui, para isso foi necessário fazer uma regra específica. Caso a gente identifique que para outras rotas isso aconteça também, ou seja, a gente verifique que há demanda pela tecnologia e não haja capacidade de produzir localmente, também obviamente serão criadas regras específicas para essas outras rotas, mas hoje a única que a gente tem específica é a de eletrólise. E aí a gente entende a planta de eletrólise como um todo, tá? Então a gente tem ali nesse sistema, né, que é como a gente identifica alguns componentes, alguns são estratégicos, outros comuns, e aí existe essa necessidade de se compor um conteúdo mínimo que hoje, né, a partir do ano que vem, a gente já vira para a segunda etapa, que exige um conteúdo mínimo de 15%, mais 3 componentes dessa lista aqui de 10, 3 nacionais, sendo que um deles estratégico. Então, esse é o conjunto de requisitos que uma planta precisa para ser considerada credenciável pelo BNDES e, consequentemente, financiável pelo BNDES para poder ter acesso a esse recurso do Fundo Clima. Aqui a regra geral, tá? Então, assim, aqui é importante dizer que uma rota, por exemplo, a partir de biometano, por exemplo, ela seguiria hoje essa regra geral, que é uma regra de um índice, então a gente não olha em detalhes os componentes, a gente só verifica se aquele equipamento atende à regra geral, que é um conteúdo de 50%, né, de custos ali de componentes materiais e
mão de obra nacionais sobre o custo total. Então, essa é a regra geral que serve para todos os outros itens, e para a eletrólise a gente tem essa regra específica. Aqui, só para concluir, para fechar, a gente já tem um credenciamento de sistema de eletrólise, que foi o sistema da Neumann-Esser, que era a Hycron, né? E, enfim, que tem já esse código, e a gente fica à disposição para qualquer dúvida, e também para colocar quem desejar em contato com as equipes que fazem a gestão desse cadastro, né? E que podem dar mais detalhes e auxiliar em orientar, né, como fazer esse credenciamento e como ajudar a empresa a se planejar para poder atender esse requisito. E aí, assim, eu fecho e agradeço muito a oportunidade de falar com vocês, e mais uma vez lamento não poder estar presencialmente. Guilherme, bom demais, viu? Já algumas das perguntas que eu ia fazer para você já respondeu, não todas, então não respira aí ainda, porque vai ter ainda pergunta para você, mas algumas já foram respondidas. Muito obrigada, viu? Muito interessante ver que vocês já avançaram. Bom, já estamos recebendo, então, pessoal, as perguntas para os nossos panelistas. Eu vou começar aqui com a primeira pergunta que a gente recebeu para a Vanessa, sobre certificação. Vanessa, tem um mínimo de produção de hidrogênio verde para ser certificado? A produção do hidrogênio verde no processo interno, por exemplo, de uma indústria em baixo volume, é para uso próprio, também pode ser certificado? Ou então deveria ser certificado, e por quê? Talvez essa finalzinho fui eu que fiz, né? Para entender aí de você. A gente certifica produções pequenas, sim. Quando a gente começou com essa certificação da CCE, não existia nem o marco nacional e nem o marco europeu, tá? Então, como se diz popularmente nas redes sociais, a gente começou quando tudo era mato. Então, e as plantas que estavam disponíveis para certificação só eram plantas piloto, eram plantas muito pequenas. Então, a gente fez a certificação da planta da EDP e da planta de Furnas, são duas plantas piloto pequenas, e a gente também está participando de alguns projetos de hidrogênio do PID da ANEEL, né, que também são todos projetos pequenos, projetos piloto. Então, a gente trabalha com produções pequenas, sim, e sim, pode ser para autoconsumo, alguma modalidade similar, vai realmente dos empreendedores de a gente quer certificar, né? A gente quer ter essa demonstração, como foi o caso de EDP e de Furnas, né? Então, eles queriam poder demonstrar que realmente o hidrogênio deles, por mais que ainda seja em baixa escala, é um hidrogênio de baixo carbono. Então, eles escolheram se certificar com isso, né? Então, a gente trabalha, assim, com volumes pequenos. Legal. Até para quem está produzindo algum produto, né, no mercado interno, que esteja buscando, né, um atributo de sustentabilidade, né, não só externo, né? Uhum. Exato. Eu não sei se faria sentido falar de pequenas produções para exportação, né? Afinal, você tem que colocar num navio e mandar para lá, mas nacionalmente, sim, acho que pode ser uma experiência bem interessante, né? Ter uma certificação desde o início. Rodrigo, a segunda pergunta que chegou aqui foi para você. Sobre o tema quente do momento que nós estamos agora, né? Porque antes era, não temos regulação, né? Não temos um marco legal e tal, não temos. Agora a gente está falando de off-taker, né? De contrato de off-taker por produto final daí da planta do hidrogênio ou derivado. Os contratos de off-taker que já foram celebrados, não sei se você quer falar do mercado, né, que você trabalha ou especificamente aí da Atlas Agro, eles já são vinculantes, eles já são firmes. Eu complementando assim sobre desses 111 que a gente mapeia lá na cela, não sei de cabeça, porque a gente atualiza aí mensalmente o status de cada um dos projetos e dos contratos, né? Mas a grande maioria, né, como foi você que mencionou, né, Vanessa, são MOUs, né? Eles não são contratos firmes, né? E aí como que você fala sobre a Atlas Agro e talvez o setor de fertilizantes também? Boa pergunta. Obrigado pela pergunta.
Sim, a gente vê que nesse mercado tem muitos MOUs, realmente. E eu acho que o que coloca talvez nosso projeto bastante em evidência hoje é que a gente não está falando de MOUs aqui. Basicamente, e até uma das partes de por que tem tomado quase 14 meses nessa negociação, eu costumo dizer que basicamente os primeiros 3, 4 meses vão na primeira parte comercial. Depois, obviamente, a gente está falando de grandes empresas, onde várias delas não têm toda a decisão, a autoridade aqui no Brasil, então passa por board lá fora e tem que ir para várias instâncias, isso já vai mais 4, 5 meses, e depois tem mais 6 meses no contrato jurídico que torne o contrato bankable. Então, mas para ser mais pragmático, sim, esses contratos que a gente está falando aqui são contratos realmente a partir de um suporte realmente da parte de Project Finance, junto com os advogados, são contratos realmente bancáveis. E você pode falar um pouquinho mais, já que você trouxe esse ponto de que ser bancável, né? O que vocês estão vendo como algo possível? Porque uma coisa, quando a gente trabalhou junto há um tempão, foi que eu aprendi que os fertilizantes não se contratam, não, fertilizante, o cinza mesmo, não se contrata no longo prazo, né? Sim. Quais são as características que você está vendo desses contratos de off-taker que são possíveis, que estão sendo negociados? O que está mais travado, menos travado? Acho que teve uma parte inicial, a gente está trabalhando, sei lá, 2 anos e meio, né, que você falou para a gente, quase 3 anos nesse projeto, e teve uma parte muito inicial, uma parte de realmente fazer uma educação com os clientes. Só para deixar claro, o mercado de fertilizante hoje não existe contrato de longo prazo. Não existe, talvez bem forte, mas existe muito poucos, porque é um mercado que trabalha muito no spot. Então, hoje um produtor de milho, um produtor de café, ele não compra basicamente para daqui a 2 anos. Por quê? Porque como é que vai ser o clima daqui a 2 anos? Qual vai ser o preço do café daqui a 2 anos? Ninguém sabe. E basicamente você colocar um fertilizante, ele acaba entrando num risco muito grande para o negócio deles. Então, o que a gente tem feito é ser realmente bastante criativo nos contratos, não basicamente para ter o nível de rentabilidade do projeto, mas como a gente ter um nível mínimo de precificação acordada com os clientes que pague o custo caixa, o custo de operação da planta, mais o serviço da dívida, que no final do dia é isso que os bancos vão olhar, basicamente, para conceder o financiamento. Se eu puder complementar essa fala do colega, a gente tem visto também algumas soluções bem criativas por parte dos advogados. Eu acho que não falta advogado no setor elétrico para esses novos contratos chamados HPAs, né, os Hydrogen Purchase Agreements. Então, tem sido comum assim fazer alguma estrutura com o off-taker, em que o off-taker também assuma um pouquinho de risco, né, seja um pouquinho mais flexível, ao contrário, às vezes, da energia elétrica, que a gente tem datas de entrada em operação muito restritas, se não entrar em operação naquela data tem multas e coisas assim associadas. A gente está vendo uns contratos um pouco mais flexíveis no caso do HPA, às vezes com cenários de preço, dado quantidades de volume em determinada data, então não é uma coisa, às vezes, tão fixa quanto um PPA, né? Claro que esse é o off-taker ideal, né? O off-taker que está ali um pouco mais, não só como cliente, mas na parceria, né? Mas tem surgido, sim, algumas soluções interessantes, assim, dos advogados nessas estruturas dos HPAs, e eu acho que é por isso que as negociações também acabam demorando um pouco, sabe? Porque essas soluções precisam ser discutidas. Vocês lembram que o Rodrigo falou, né? Quando a gente conversou no passado, que a gente tinha mencionado para ele que PPA de autoprodução se demora por volta de 12 meses para conseguir negociar. Imagina um HPA, né? Que é muito mais. A autoprodução a gente sabe que não é simples, né? Mas é um contrato aí que a gente já tem negociado no setor já há alguns anos, né? Tá trabalhando nesse setor. Então, é de se entender, né, essa dificuldade. E aí, nesse mesmo tema, Guilherme, você que está aí no BNDES, né, os projetos que estão mais avançados, né, já com certeza já sentaram aí com você, eu, inclusive, já sentei aí com o BNDES para discutir financiamento de projeto de hidrogênio derivado com vocês aí no banco, né, para entender o que é possível, o que não é possível, como que financia, o que não vai ser negociável, né, que vocês necessitam que
que tenham de condições. Quais são seus comentários aí do que é possível, o que está chegando aí e tem avançado, né? Seria legal também ouvir isso, não só do que é possível, mas o que tem avançado, talvez coisas que vocês tenham flexibilizado, que no início vocês não imaginavam que flexibilizariam, não sei, eu sei que tem muita coisa confidencial, mas seria interessante ouvir. Eu lembro que há um tempo atrás eu estava num outro evento, esse ano ainda, mas já faz alguns meses, que a Silvana lá do BID mencionou que estava muito avançada no financiamento de um projeto lá aí eu fiquei super animada, falei, ai, qual projeto? Mas era do Paraguai, né, não era aqui no Brasil. Queria ouvir um pouquinho de você, desse andamento aí das conversas de financiamento de hidrogênio no Brasil. Obrigado, Camila. Pois é, a gente, como eu disse na apresentação, não tem ainda nenhum projeto que esteja numa fase de discussão em que a gente já esteja mergulhando assim de cabeça, de fato, nos detalhes, né, olhando contratos e fazendo realmente a análise, né? Isso, os projetos não estão dentro do banco ainda. Mas o que eu acho que é legal de falar nesse ponto, e aí isso conversa muito com essas informações que o Rodrigo tem trazido, né, dos off-takers e tal. A gente vai ter que, acho que quando chegar esse momento, né, dos projetos de fato terem seu FID e começar na análise, a gente vai ter um trabalho muito grande aqui de conseguir, pelo nosso lado, estruturar qual vai ser a flexibilidade que a gente vai conseguir também trazer para contribuir, né, nesse jogo. Então, é claro, vai ter que ter uma flexibilidade do ponto de vista do projeto, né, do investidor, a flexibilidade do off-taker e, por outro lado, também quanto de flexibilidade que o financiador também vai conseguir trazer. E aí, para isso, a gente confia muito que toda essa experiência que a gente teve com a energia renovável, com a migração de ambiente regulado para ambiente livre, né, onde o universo de contratos, né, o risco mudou completamente, a gente teve que, enfim, tomar um pouco desse risco, a gente consiga, de alguma forma, claro que não vai ser igual, é um cenário completamente diferente, mas trazer as lições aprendidas para contribuir também nessa flexibilidade. Então, primeiro que a gente já está falando de um off-take de 10 anos, que é muito para o setor, mas para o banco já é pouco. A gente, né, a gente pode financiar até 20 e tantos anos, mas o off-take só tem 10. Então, o que a gente faz com os outros 10, 15 anos lá de financiamento? Como que a gente endereça isso, né? Então, são perguntas que a gente vai ter que endereçar, e a gente só vai conseguir realmente ter mais concretude na hora que o projeto estiver de fato aqui dentro, a gente conhecer esse off-take bankable, né, com quais são as condições ali, que tipo de flexibilidade que estão previstas, e aí sim a gente vai conseguir desenhar melhor, mas assim, a mensagem é que a gente quer viabilizar, a gente está aqui, tem essa missão de trazer o desenvolvimento também para essas novas tecnologias, a gente vai fazer o melhor que a gente puder, né, dentro dos limites que a gente tem como uma instituição financeira, que não são poucos, né, mas a gente vai dar, com certeza, a nossa contribuição para chegar numa solução que atenda e desenvolva e viabilize os projetos. Obrigada, Guilherme. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente até agora da hora do almoço. Obrigada pelas perguntas que a gente recebeu aqui. Não conseguimos responder todas devido ao horário, mas estaremos aqui, alguns de nós, para conversar com vocês. Obrigada, Vanessa, novamente, por estar aqui com a gente, trazer um conteúdo atualizado. Aprendi bastante. Você também, Rodrigo, fiquei muito feliz de saber das novidades do projeto. Obrigada, Guilherme, novamente, por conectar aí do Rio de Janeiro e trazer um pouco do que vocês estão vendo agora para financiamento de hidrogênio. Então, convido vocês agora para o almoço. Acho que a gente vai ter aqui algum anúncio final. E obrigada, AB Solar, aí pelo evento novamente. Parabéns. Nós que agradecemos, Camila, essa mesa tão rica, a todos os painelistas que participaram e mesmo quem não pôde participar. Pessoal, rapidamente, quem ainda está aqui na plenária, por favor, aponte a câmera
para os nossos QR Codes, ou mesmo na credencial de vocês, essa pesquisa de satisfação de cada painel, de cada mesa nossa, é muito importante para que a gente melhore cada vez mais o nosso evento. Enquanto o relógio está ali, vocês vão rapidamente preenchendo, nós vamos então voltar às 14h30, teremos mais painéis muito significativos. Se vocês precisarem, no site h2v e armazenamento.org.br, na aba Dicas e Lembretes, vocês encontram ali algumas sugestões de restaurantes próximos, e eu peço que vocês sejam pontuais. Hoje a gente está com um dia corrido, mas muito proveitoso. Obrigada a todos, até daqui a pouco.